Como sei se tenho baixos níveis de testosterona? Quais são os sintomas que devo ter se meus níveis de testosterona não são adequados? Se essas perguntas te atraem, você vai gostar deste vídeo. Como vão, companheiros? Aqui o Dr. Borja Bandeira em mais um vídeo no seu canal de Medicina, Nutrição e Exercício. Antes de começarmos a falar sobre testosterona no vídeo de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal, ajuda muito. Deem também um like, ajuda bastante. E se vocês adoram esses vídeos, ativem o sininho para se manterem atualizados e receberem notificações de novos vídeos. Postagens que são feitas até 2 vezes por semana. Assim vocês não perderão as últimas informações sobre medicina, nutrição, exercícios, metabolismo. Certo, vamos começar agora, pessoal. Começamos falando de outro hormônio. Anteriormente falamos sobre a prolactina, um hormônio também muito polêmico. Um hormônio que também traz muitas perguntas e muitas dúvidas, mas talvez a de hoje seja ainda mais importante. Estamos falando sobre a testosterona, é o principal hormônio masculino e, como principal hormônio masculino, tem ações que são muito importantes, que são essenciais, certo? Temos testosterona, andrógenos em geral, tanto em mulher quanto em homens, só que os homens têm concentrações muito mais altas de andrógeno. Então, como resumo do vídeo de hoje, o que vamos aprender? Vamos aprender primeiro, então, como a testosterona é produzida, onde é produzida, quais mecanismos a produzem, porque é preciso ter isso claro, é preciso entender qual é o mecanismo de produção da testosterona para entender o que acontece quando não há níveis suficientes de andrógeno. Depois vamos ver quais são os sintomas que uma pessoa que não tem níveis adequados de testosterona, neste caso principalmente homens, vamos falar de homens, teria. Quais sintomas uma pessoa com síndrome de deficiência de andrógeno sentiria, que é mais frequente do que vocês pensam. E depois, para terminar, vamos ver como seria feito esse diagnóstico de hipogonadismo no homem ou de síndrome de deficiência de andrógenos, ok? Como costuma ser chamado em países de língua inglesa. Então, pessoal, vamos começar. Se vocês me virem suando um pouco por aqui, é porque em julho em Málaga faz um pouco de calor, ok? Vamos lá, vamos começar. Temos, como já explicamos em outros vídeos com outros hormônios, que ter em mente 3 órgãos ou 3 localizações fundamentalmente que são hipotálamo, hipófise e glândulas periféricas, que neste caso falamos de testículos, porque são as glândulas que nos competem hoje. O hipotálamo, numa região situada na base do cérebro, neste caso tem um papel importante porque segrega o hormônio chamado gonadotropin releasing hormone, ou hormônio liberador de gonadotrofinas, de suas siglas em inglês. Este gonadotropin releasing hormone é liberado em pulsos de 60 a 90 minutos, certo? Isso significa que não tem uma secreção contínua, mas a cada 60 a 90 minutos há um pulso de liberação. E isso estimula a hipófise anterior, não confunda com os ovos, porque essa glândula tem forma de ovos. É essa curiosidade que tem, que parece um ovo, mas não. É uma glândula hipófise ou glândula pituitária, que também é o seu nome. Na parte anterior da glândula, então, há um grupo de células que produzem, sob a estimulação do gonadotropin releasing hormone LH e hormônio folículo estimulante, certo? Hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. Bem, esses hormônios têm um papel sobre os testículos. Qual é a função dos testículos, rapazes? Isso precisa estar claro para vocês. Bem, são dois. A primeira função dos testículos é a produção de testosterona. A segunda é a espermatogênese. Ou seja, a produção de espermatozoides são suas 2 funções. Portanto, teremos hipogonadismo quando o testículo não cumpre uma ou outra,
ou nenhuma das funções para as quais o testículo foi projetado. Bem, falando de LH e hormônio folículo estimulante, o LH, atuando sobre algumas células, que neste caso são as roxas aqui, chamadas células de Leydig, produz testosterona, ok? São as células de Leydig que, ao unir o receptor de LH ao receptor de andrógeno, neste caso ao receptor de testosterona, produz a testosterona nessas células, ok? E há outro protagonista nos testículos, que são os túbulos seminíferos. Nos túbulos seminíferos, rapazes, ocorre sob o estímulo do hormônio folículo estimulante e da testosterona a espermatogênese, a produção de espermatozoides. Então já temos como os espermatozoides são produzidos, como a testosterona é produzida, e vamos passar a ver principalmente quais são os sintomas e sinais que ocorrem. Uma síndrome de deficiência de andrógenos, certo? Bem, já aprendemos como os testículos produzem tanto espermatogênese quanto testosterona. Mas é que essa testosterona não age em todos os órgãos da mesma maneira. Por exemplo, no músculo e no tecido adiposo, a testosterona age exatamente como é produzida pelos testículos, certo? Em sua forma nativa, ela se liga ao receptor chamado receptor de andrógenos, e realiza sua ação aumentando a força muscular, a massa muscular, diminuindo o tecido adiposo, as funções que conhecemos. Mas isso não acontece em todos os órgãos. Por exemplo, no cérebro e no osso, a testosterona precisa ser convertida pela enzima aromatase em estrogênios. Reparem que curioso, a testosterona é convertida em estrogênios para exercer sua ação em alguns órgãos, como o osso. Mas vou além, na pele, no cabelo e na próstata. A testosterona requer sua conversão pela enzima 5-alfa-redutase para dihidrotestosterona. Vocês devem ter ouvido falar de uma família de medicamentos chamados inibidores da 5-alfa-redutase. O mais conhecido é o finasterida. Existem outros como o dutasterida. Mas o finasterida, o que faz precisamente é inibir esta enzima. Por isso, quando há um aumento da próstata, hiperplasia prostática, quando há perda de cabelo, nós homens ficamos carecas, certo? Se dá este medicamento, a finasterida, é também um medicamento muito utilizado por este motivo. E agora sim, vamos passar a falar sobre quais sintomas um homem teria se tivesse baixos níveis de testosterona. Bem, os sintomas são um baixo desejo sexual, pouca libido, menor número de ereções matinais e ereções em geral. Mas as ereções matinais estão bastante relacionadas com os níveis de testosterona, então vocês já sabem que as ereções matinais são sintomas de saúde no homem. Rapazes, também teríamos outros sintomas talvez mais inespecíficos, como perda de cabelo, ganho de massa gorda, especialmente gordura na barriga e gordura visceral, ok? Gordura que fica nos órgãos ou entre os órgãos. Teríamos dificuldade na concentração e irritabilidade, ok? Também teríamos um sintoma, melhor dito, um sinal que pode ocorrer nesta síndrome, que é a ginecomastia, ok? Ou seja, o aumento anormal da glândula mamária no homem. O crescimento da glândula mamária no homem devido a um desequilíbrio, uma desproporção entre os andrógenos, que estariam diminuídos, e os estrogênios, que neste caso estariam em alta. Quando esse equilíbrio é perturbado, pode ocorrer a ginecomastia. Até mesmo pode acontecer dos testículos diminuírem de tamanho ou não se desenvolverem se estivermos na pré-puberdade. Esses seriam os principais sintomas que deveríamos ter se nossos níveis de andrógeno não atingirem a normalidade. Se você sentir algum desses sintomas, pode ser devido a isso, a uma deficiência de testosterona, ou pode não ser, pode ser devido a outra coisa, pode ser devido ao estresse, pode ser devido a outra doença, pode ser sugestão, não sabemos. Então, que dado objetivo temos para saber que há baixos níveis de testosterona? Pois são as determinações analíticas.
Então, o diagnóstico de uma síndrome de deficiência de andrógenos de um hipogonadismo em homens é realizado com determinações analíticas. Neste caso, a maioria das diretrizes de prática clínica recomenda que até 3 determinações de testosterona separadas no tempo, com uma diferença de algumas semanas entre elas baixas, juntamente com sinais ou sintomas de hipogonadismo que acabamos de revisar. Certo? Seriam suficientes para diagnosticar um hipogonadismo. Hipogonadismo que pode ser primário, secundário, isso comentaremos em outro momento e em outro vídeo, certo? É assim que seria diagnosticado. Estes seriam os sintomas e os sinais, e é assim que a testosterona seria produzida nos testículos, certo? Muito importante a aula, o vídeo de hoje. Se vocês se interessam por este tema, em outros vídeos, em um futuro vídeo, podemos falar sobre a chamada terapia de reposição de testosterona. Muito na moda, ou seja, a terapia substitutiva que nós médicos fazemos quando temos um paciente com baixos níveis de testosterona. Substituir testosterona. Existem várias formas de administração de testosterona exógena, existem injetáveis, existem orais inclusive, existem adesivos, existem géis. Podemos discutir isso em outro vídeo e principalmente podemos discutir se em pessoas mais velhas ou com uma certa idade onde os níveis de testosterona vão para baixo por declínio fisiológico, é ético ou adequado substituir esses níveis de testosterona com testosterona exógena. Este é um debate muito polêmico e muito discutido, então podemos comentar em outro vídeo que seria qual é a minha opinião sobre a Tribunal Regional do Trabalho. Então, sem mais delongas, pessoal, deixo vocês aqui, deixo vocês com este vídeo, deixem suas dúvidas e feedback nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de passar pelo Instagram, conteúdo diário, gratuito, e pelo Patreon, conteúdo exclusivo e semanal. Um grande abraço, fiquem bem e continuem se empoderando.